Graça e paz, amado. Deus seja contigo, com todos que estão ao vivo e com aqueles que entrarão depois. Estamos iniciando o 10º capítulo da série Sinais da Volta de Cristo. E sempre insistindo na mesma tecla, quero falar todas as vezes, não importa para falar de novo, porque sempre tem alguém que entra pela primeira vez. É uma sequência, não é um assunto isolado, ela é uma sequência. Nós dividimos em capítulos para ficar mais fácil o entendimento. Então, se você está entrando agora, ou você que entrou no segundo, no terceiro, tem que começar desde o início. Por isso que nós estamos numerando e deixando gravado no site, no canal do YouTube da Missão Shekinah. Você tem todos os vídeos desde o primeiro. São vídeos de 15, 20 minutos no máximo, então você vai chegando ali e vai assistindo um por um. Em pouco tempo você se atualiza e consegue acompanhar, como uma série de cinema que fazem hoje em dia, aí fazem tudo em séries, picado, e você assiste uma vez por semana, mas para atualizar você vai ter que assistir um pouco mais se você não está acompanhando desde o início. Nós estamos falando desde o módulo passado sobre as 70 semanas de Daniel. No módulo passado fizemos toda a explanação do que significa semana de anos para os judeus, o número de meses para os judeus, o que representa a palavra que Daniel recebeu do anjo Gabriel, por que ele recebeu aquela palavra, como que ela se liga com o livro de Apocalipse. Fomos até o livro de Levítico para mostrar matematicamente, mostramos também os dias do dilúvio para você provar, tudo como prova dos meses de 30 dias e também dos 7 semanas de ano. E hoje eu quero começar mostrando datas de início das 69 semanas. Lembra? São 70 semanas de Daniel, 69 já se cumpriram, falta uma semana de 7 anos que ainda não começou e nós estamos entendendo por quê. Mas eu tenho que saber quando que começou a contagem. E biblicamente eu tenho a data disso, porque Daniel, quando ele recebe a revelação, lá no livro de Daniel que nós lemos na semana passada, no capítulo 9, diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então o início das 70 semanas está começando na saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Vamos lá um pouquinho sobre isso. Você lembra que Jerusalém, no tempo de Neemias, de Esdras, naquela época, foi totalmente destruído, não só a cidade, como o templo. Isso se tornou muito terrível para os judeus perder o templo. Então eles tinham que, um tempo, Deus levanta o próprio rei ímpio para autorizar a restauração de Jerusalém. E a restauração de Jerusalém ela é feita em 2 etapas. E é óbvio, corretamente feito. O templo era importantíssimo para os judeus. O templo representava a glória de Deus, o templo representava a presença de Deus, e quando o templo estava lá, os judeus parece que tinham mais força para as guerras e assim por diante, porque sabia que Deus habitava no templo. Mas com a destruição do templo e destruição dos muros de Jerusalém, eles se acovardaram, ficaram com medo e assim por diante. Mas aí Deus levanta 2 homens, Esdras e Neemias. Nós temos que entender bem, Esdras é o restaurador do templo. Guarde isso, Esdras foi levantado para restaurar o templo. Neemias foi levantado para restaurar os muros. Então quem tem que restaurar primeiro? Os muros. Porque se não restaura os muros e restaura o templo, sem muro o inimigo entra de novo e destrói o templo. Então a ordem foi da seguinte maneira: primeiro restaura os muros e depois restaura o templo. Daniel recebeu a revelação do anjo dizendo que o início das 70 semanas era quando saiu a ordem para restaurar Jerusalém, não o templo, a cidade. Então está falando de Neemias, está falando da ordem que Neemias recebeu para restaurar. Então eu tenho que ir lá no livro de Neemias, no capítulo 2, no verso 1 de Neemias, para saber quando que ele recebeu essa ordem. Então, capítulo 2 de Neemias, verso 1. No mês de Nisan,
no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Então temi sobremaneira e disse, verso 3, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros de meu pai está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que pedes? Então orei a Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltará? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Quando que a ordem saiu? Saiu no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, onde Neemias era o copeiro do rei. Eu tenho a data do início. Mas como é que eu vou fazer para chegar lá? Então o que eu fiz? Eu fui na enciclopédia, e você hoje com o Google e tantas coisas na internet é mais fácil, mas na época que eu fiz isso aqui, só para você ter uma ideia, eu comecei a fazer isso aqui há muitos anos atrás, mais de 30 anos eu fui fazendo esse estudo. Naquela época não tinha internet, então eu tive que usar a famosa enciclopédia Barça e outras enciclopédias que tinha na época, e aí eu fui lá para descobrir que este ano, mês de Nisan, 20º ano do rei Artaxerxes, e que essa data era o dia 14 de março de 445 a.C. Ou seja, no dia 14 de março do ano 445 a.C., saiu a ordem do rei Artaxerxes para que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém. Então isso significa que as 70 semanas de Daniel começam nesse momento, nessa ordem, quando sai a ordem, no dia 14 de março. E aí você continua sabendo que no próprio livro de Daniel, você descobre que 69 semanas foram cumpridas já, até o ungido. Isso já falamos a semana passada, no programa no número 9. Então eu já tenho o início e já tenho o fim das 69 semanas. Quando que deu isso? Se eu pegar a data 14 de março de 445 a.C., eu vou chegar aonde? Eu tenho no total 173.880 dias. Eu vou mostrar para você um gráfico, para você anotar aí, e esse gráfico você vai calcular junto comigo, para chegar na mesma data que eu cheguei usando a enciclopédia, a data do início, multiplicando por 69 semanas de 7 anos, ou seja, 69 vezes 7, e eu tenho aí 476 anos, e esses 476 anos vão me dar 173.880 dias. Dá uma olhadinha nesse cálculo e anote aí, por favor. A prova matemática, que é aqui, ó. 445 a.C. até o ano 32 depois de Cristo, eu tenho 476 anos, que é exatamente 69 semanas de Daniel. Esses 476 anos, vezes 365 dias, vai me dar 173.740 dias. Como tem nesse meio dias por anos bissextos, porque tem anos bissextos, eu tenho mais 116 dias do ano bissexto, dos anos bissextos. E de 14 de março a 6 de abril, eu tenho 24 dias. Então, o que eu tenho? 173.880 dias. O que eu faço? Eu pego a data, não sei se dá para você ver aqui essa data, 14 de março de 445, multiplicando, ou somando 173.880 dias, eu vou chegar no dia 6 de abril de 32 depois de Cristo, que é o final das 69 semanas de Daniel. Anote tudo isso aí, porque você vai entender algo poderoso. Segundo alguns estudiosos que eu pesquisei, essa data, 6 de abril de 32, ela
está ligada a essa contagem de anos, essa contagem de dias, para juntar as profecias de Daniel com Neemias, a saída da ordem. E aí o que eu tenho profeticamente nessa data? Eu tenho algo que o próprio profeta Zacarias tinha profetizado. Você vai entender isso, é muito forte esse ponto agora. Zacarias capítulo 9, verso 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta. É uma profecia de Zacarias da entrada triunfal de Jesus, onde ele vai ser aclamado pela primeira vez como rei. Vamos revisar aqui, você tremendo que está me acompanhando. Você sabe que todas as vezes que queriam falar que Jesus ia ser rei, ele proibia. Até os milagres ele não queria que divulgasse muito. Ele sempre proibia os discípulos, as pessoas, de chamar ele de rei, de falar que ele seria o rei dos judeus. Ele proibia essas coisas, porque não era o tempo certo. O tempo certo é o tempo de Zacarias capítulo 9, vai chegar o dia certo. É nesse dia que Zacarias profetizou, que é o dia que ele vai ser aclamado, porque ele será o justo e salvador montado num jumentinho. Olha a dica. O dia que ele entrar num jumentinho é o dia que ele vai ser aclamado rei ungido. Daniel recebe a revelação que termina 69 de semanas de Daniel quando o ungido for retirado. Ou seja, na semana anterior da morte de Jesus, ele entra em Jerusalém montado no jumentinho e pela primeira vez todo mundo começa a gritar: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. É muito forte essa revelação. Quando você pega o Salmo Messiânico 118, você vai descobrir que no Salmo 118 fala a mesma coisa, da entrada triunfal de Jesus e o povo gritando: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E olha que coisa famosa, lá em Lucas 19:40, só vou deixar aqui o texto para você procurar, mas eu vou dizer o que está acontecendo. Em Lucas 19:40 é quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, filho de jumenta, e é uma forte expressão porque ele é um jumentinho, mais humilde que tem. E ali se completa Zacarias, ali se completa o Salmo Messiânico 118 e ali se completa as 69 semanas de Daniel. E pela primeira vez, guarde bem isso, está em Lucas 19:40, pela primeira vez Jesus não proíbe o povo de chamá-lo de rei. Pela primeira vez. Você pode ver que há uma tentativa até dos discípulos de repreender, mas Jesus diz assim: se esses se calarem, até as pedras clamarão. Por que Jesus está falando isso? Se as pessoas vão gritar isso, as pedras vão clamar, porque tinha que se cumprir a palavra profética. Então toda a palavra profética ela se cumpre, não tem jeito, ela vai se cumprir, de uma forma ou de outra. E Jesus está falando uma expressão até forte: se as pessoas não clamassem, como diz a profecia, as pedras iriam clamar. Imagine isso, a natureza clamando. Então Jesus não proíbe, porque ele sabe que está se cumprindo naquele dia as 69 semanas de Daniel, porque a partir dali começa a contagem para começar a última semana de Daniel, que ainda não começou, e é isso que nós vamos falar a partir de agora. Vamos voltar lá para Daniel capítulo 9, verso 26, e agora nós vamos falar só desta última semana de Daniel, que ainda não começou. Daniel capítulo 9, verso 26 e 27, para você relembrar, tá bem, querido? Vamos lá. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Então eu tenho aqui Jesus entrando em Jerusalém, completando a profecia de Zacarias, completando o Salmo Messiânico 118, completando as semanas de Daniel 69, e aqui eu tenho Daniel voltando a ele, diz: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então isso já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi destruída pelo Império Romano,
e foi queimada, e aí dizia, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas, e é o que está acontecendo, guerras direto em Israel, desde aquela época até hoje, Israel nunca parou de guerrear. Verso 27, falando da última semana de Daniel, que é o aparecimento do anticristo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Você vai entender agora a questão da última semana de Daniel, que segundo a Bíblia, ela começa com o aparecimento do anticristo. Eu vou explicar essa questão do aparecimento do anticristo e de ele se revelar como o anticristo. É uma diferença muito grande. Você vai ver na internet muitas pessoas já falando algumas coisas. A interpretação de cada um, não vou dizer que está certo ou está errado. Como eu disse desde o início, quando a gente chega em algumas partes do Apocalipse, das revelações, não está claro na Bíblia. A Bíblia já não deixou claro para evitar problemas, para evitar das pessoas saber exatamente quando vai acontecer. Não. Então vai muito de interpretações dessa questão profética. Então você vai encontrar pastores dizendo que o anticristo já nasceu, outros estão dizendo que ele já tem não sei quantos anos, outros já estão falando que é fulano, que é ciclano e assim por diante. Isso é tudo interpretações humanas, não há provas bíblicas sobre isso. O que eu tenho na Bíblia? Vamos lá. O que eu tenho na Bíblia é o seguinte, a última semana de Daniel, que é de 7 anos, ela começa com o aparecimento desse príncipe, letra minúscula, que é o anticristo. E que na metade da semana de Daniel ele quebra a aliança. E aí sim ele se revela como anticristo. O que eu estou dizendo? Que o aparecimento do anticristo no início não será como anticristo. Vamos ver a realidade hoje. O que você já ouviu de pessoas importantes, presidentes de países, reis? O que você já ouviu até do Papa, do nosso presidente hoje, Lula? O que nós já ouvimos dele? Que todos eles estão falando que a solução mundial seria ter um governo único. Isso já está claro, isso já não é de agora, já faz alguns anos que todo mundo está falando sobre isso. Por quê? Porque humanamente falando, saindo do espiritual, humanamente falando, nós estamos numa crise mundial que ninguém resolve, é briga, um país querendo ser maior que o outro, constante guerras. Então, o que passa na cabeça dessas pessoas humanas que não têm a visão espiritual? Se a gente tiver um governo mundial que governa tudo, acabou as brigas. Você pensa bem, um governo mundial acabaria com as importações e exportações. Um país troca com outro porque faz parte de todo mundo do mesmo governo. Não há mais guerra, um exército único, uma moeda única, um único banco, um único cartão e assim por diante. Imagine um mundo como governado por uma única pessoa. Haveria aquilo que Jesus falou, vai haver um tempo de paz, que vai enganar muitas pessoas. Porque Jesus disse, quando disserem paz, haverá paz, aí haverá o grande terremoto espiritual. Então, o anticristo não vai aparecer como anticristo, ele vai aparecer como governador mundial, que todo mundo tem ansiedade por isso. Eu lembro que, há muitos anos atrás, gente, quando eu comecei a estudar essas questões, eu estava ministrando numa cidade do interior de São Paulo, e ali tinha um empresário que eu conhecia antes de ele aceitar Jesus. Eu trabalhei para ele lá nessa cidade, numa fazenda que ele administrava. Eu fiz um trabalho de administração para ele, fiquei amigo dele. Depois eu conheci ele num seminário, ele era convertido, estava no seminário. E quando eu cheguei nesse ponto, eu estava falando sobre a volta de Cristo, quando eu cheguei neste ponto, ele levou um choque. Ele chegou para mim e falou assim, eu não tinha pensado dessa maneira, porque nós empresários também queremos que haja um governo único, porque para nós é importante um governo único, porque as empresas não vão mais disputar, vai haver um ranking mundial único, né? Não vai haver mais fronteiras, não vai haver mais taxas de importação e exportação, porque é um país único, o mundo todo. E eu não tinha, ele falou para mim, eu não tinha pensado isso do modo espiritual que hoje eu estou vendo. Então veja que isso para o mundo é uma coisa normal. Então quando houver um governo mundial e tudo está sendo preparado para isso, você vê que tudo o que está acontecendo hoje é preparação para que alguém possa governar sem grandes problemas.
Então esse governador vai aparecer, todo mundo, todos os países vão fazer aliança com ele, principalmente Israel. E aí tem algo que eu vou falar sobre isso mais para frente. E quando todo mundo tiver tudo bem, 3 anos e meio, aquela maravilha humana, ele quebra a aliança com todos e se chama de anticristo. Em outras palavras, ele não vai falar que ele é anticristo, ele vai dizer que ele é o Cristo. Ele vai dizer, eu sou o Deus. E todos vão ter que adorá-lo, vai ser quando a marca da besta virá. E a grande tribulação começará. E ela vai durar 3 anos e meio. E Apocalipse, depois nós vamos ver isso, mas eu estou adiantando, diz que se os dias não tivessem sido abreviados, muitos se perderiam. Então não vai passar do prazo que Deus deu para o anticristo reinar, e no final ele será destruído. Eu quero passar aqui o resuminho rapidinho para você, eu acho que dá tempo, esse resumo, e só para acompanhar aqui o resumo final das 70 semanas de Daniel, antes de nós continuarmos no próximo capítulo. Então, aqui está o resumo das 7 semanas de Daniel, em gráfico agora. Esse gráfico vai estar aí na tela, você pode tirar foto, é possível fazer isso enquanto você está assistindo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, a palavra que Daniel recebeu do anjo. E nós entendemos que 70 semanas são de anos, 7 anos vezes 70 dá 490, e sabemos que ela começou quando? A contagem, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando foi isso? Foi aqui, ó. Neemias capítulo 2, de 1 a 8, ano 20º de Artaxerxes, mês de Nisan, primeiro dia, dia 14 de março de 445 a.C. E estas 69 semanas, elas vêm até aqui, até Messias, o príncipe. E você pega essa prova que eu mostrei para vocês, não sei se você lembra, atrás tem a prova, começando em 445 a.C., com 476 anos, eu vou chegar no 32 depois de Cristo, no dia 6 de abril de 32, daí o cálculo para você ver. Então, só para você ter uma ideia já e ficar com a aguinha na boca dos próximos capítulos, nesse final das 69 semanas, o Messias é tirado, a cidade de Jerusalém é destruída, e foi no dia 6 de abril que Jesus entrou triunfalmente, completando a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, e aí começa a lacuna profética. Desde Jesus, onde começou a igreja, através do Espírito Santo, e já são mais de 2.000 anos, 2.000 anos e pouquinho, que a igreja está dentro da lacuna profética, aguardando o início da última semana de Daniel. A última semana, segundo Apocalipse, capítulo 6, verso 2, e também o próprio Daniel, o príncipe que há de vir. Daniel falou, príncipe que há de vir. Então ele vai vir ainda. E ele vem e vai governar por uma semana de 7 anos, que dá 1.260 dias, a metade. Na metade da última semana, ele quebra a aliança. E os últimos 42 meses, ou 1.260 dias, é a grande tribulação. E quando terminar a grande tribulação, então Jesus volta com a igreja. Eu não falei disso, nem vou falar ainda, mas na minha interpretação nós vamos subir antes do aparecimento do anticristo. E aí, quando Jesus voltar com a igreja, vai destruir o anticristo e começa o reino milenar, um milênio, a batalha de Armagedon. E conforme Daniel, o que vai acontecer? Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Esse é o resumo final para você. Pai, em nome de Jesus, em cima dessa revelação, quero te pedir que o Senhor venha novamente com sabedoria e discernimento sobre todos que estão participando, para abrir os olhos, para entender o chamado de urgência desse tempo para o evangelismo profético, para nos prepararmos como igreja apostólica para a volta de Jesus. Quero abençoar cada um dos que estão ouvindo e dos que ouvirão depois, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Próximo capítulo, 11º, nós vamos começar
falar um pouquinho sobre algumas interpretações da volta de Cristo, baseado em alguns assuntos. Você vai ver que interessante que é. Então fique preparado para o próximo capítulo em nome de Jesus.